Um feliz sábado na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Hoje vamos falar aqui de um assunto muito importante que é sobre saúde. Você está com saúde, sua família está com saúde. Espero que todos vocês estejam com saúde, né? E que Deus possa estar nos abençoando com esse estudo de hoje, que é o estudo número 18, que fala sobre os princípios de saúde. Que você possa acompanhar atentamente da sua casa, acompanhando aqui os textos que eu vou ler na Bíblia, para que a gente possa ficar realmente fazendo a vontade de Deus, que Deus deseja que a gente tenha prosperidade e saúde, né? Precisamos entender os princípios de saúde. Mas antes de nós entrarmos na lição de hoje, né, gostaria de comentar com você. Você já estudou a lição 16 e 17, que fala ali do mandamento esquecido? Nós sabemos que esse mandamento esquecido é o sábado, que nós devemos lembrar, né? Como Deus falou, lembra-te do dia de sábado. E o outro estudo é sobre a mudança que foi feita do sábado para o domingo, né? O inimigo ali mexeu nos tempos e na lei de Deus, e isso ele prosperou, colocou no mundo, e hoje a maioria das pessoas acha que o domingo é o dia de observância, o dia do Senhor. Mas, biblicamente, de acordo com o manual, a palavra de Deus, Deus escolheu o sábado como o dia de descanso, o dia de nós fazermos o bem na igreja, fazermos a obra de Deus. E nos outros dias também devemos orar, pedir a Deus sempre direção, mas o sábado é um dia especial. Amém? Mas hoje vamos falar sobre saúde, então que você possa orar comigo neste momento. Senhor maravilhoso Deus, eterno querido Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, pedimos ao Senhor saúde, meu Pai. Muita saúde sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Se tem alguma pessoa que está ouvindo este vídeo, este estudo, que é o estudo número 18, Princípios de Saúde, que o Senhor possa curar essa pessoa de toda enfermidade. Peço eu também, Senhor, que o Senhor me dê saúde, saúde para minha família, para todos os meus parentes, familiares. Oro especialmente neste momento para todas aquelas pessoas, meu Pai, que estão com algum tipo de enfermidades. Tenho parentes com enfermidades, que o Senhor possa estar visitando neste momento, meu Pai, e eliminando todo tipo de enfermidade, que o Senhor possa visitar neste momento, ó Deus. Eu oro também neste momento, Senhor, para que o Senhor possa me inspirar através do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa me capacitar para fazer esse estudo, e que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo possa ser sempre na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos, colegas, vizinhos, né? Todos os meus parentes, que o Senhor possa estar nos ajudando, também essa pessoa que está aí ouvindo essa mensagem. Desde já eu te peço, te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Princípios de saúde, estudo número 18, é um ótimo estudo para a gente poder estar a cada dia cuidando da nossa vida também, da nossa vida física, né? Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, física e mental, para estarmos realmente completos aí, né? Então, a mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Então você pode ler esse texto em Apocalipse 14, 7. E, entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os atos de comer e beber. 1 Coríntios 10, 31. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Então é importante nós cuidarmos da parte física para também ajudar aí na parte espiritual, nós estarmos com saúde, né? Sim, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Deus se comunica conosco por meio do Espírito, né? E imprime suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. Então, se a gente tiver com algum problema de saúde, né, se alimentando mal, vai ser difícil realmente a gente compreender a voz do Espírito Santo de Deus. Então, precisamos estar com a nossa mente limpa e com a saúde em dia, se alimentando das coisas boas que Deus deixou. A Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários para o viver cristão. Então a Bíblia, a palavra de Deus, nos apresenta
como devemos nos alimentar corretamente. Então que você possa acompanhar comigo agora na pergunta número 1. Que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Então você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Qual o cuidado que Deus teve com o ser humano assim que ele foi criado, né? Deus se preocupa muito e Deus ama todos nós. Então ele falou aqui, ó. E disse Deus, ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que der frutos, que dê semente, isso vos será para mantimento. Então aí a gente vê hoje, né, o sabor das frutas, né, dos legumes, da verdura, foi o que Deus deixou, né, para a gente se alimentar bem, né? O versículo 30 fala, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde será para mantimento, e assim o fez. Então a erva verde, né, Deus aí deixou, hoje nós chamamos aí de verduras, né, Deus deixou para a alimentação dos animais também, né, então os animais também iriam comer das verduras, e nós das frutas, legumes e as verduras também. Então é muito importante compreender isso. Então Deus se preocupa com a saúde de todos, né? Inclusive Deus se preocupou também com os animais, né? De se alimentar os animais bem também. E aqui, para nós seres humanos, comer as frutas, legumes e as verduras que são realmente, quando a gente se alimenta desses alimentos, nós ficamos realmente saudáveis e o sabor é muito agradável ao nosso paladar. Felizmente hoje em dia, com a indústria alimentícia, né, coloca muita coisa no meio da alimentação e acaba atrapalhando a nossa saúde física, né? E por isso precisamos voltar a nos alimentar com as coisas que Deus criou, a alimentação natural que Deus deixou. Entendeu? Pergunta número 2. Quanto tempo viviam os primeiros indivíduos, mesmo após o pecado? Então você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 5:5, Gênesis 5:8 e 27. Lá fala de quanto tempo viveu, né, as pessoas que viviam lá no princípio, né? Então, por exemplo, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Ou seja, Adão viveu 930 anos, mesmo depois do pecado. 930 anos e ali ele morreu. Então, ou seja, viveu muito tempo porque a alimentação dele era saudável, né? Muito saudável a alimentação dele. E número 8, todos os dias de Sete, né, que foi outro filho aí de Adão, foram 912 anos e morreu. Então, Sete viveu 912 anos, viveu bastante também. E um homem que viveu muito tempo, né? Metusalém, viveu muitos anos, Metusalém. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Então viveu Metusalém muitos anos, viveu até mais do que Adão. Então Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912, Metusalém viveu 969 anos. A obediência à lei de Deus e às leis de saúde produz longevidade. Então é muito importante a gente obedecer a Deus, né? Se alimentar muito bem, né? Pergunta número 3. Deus permitiu ao homem o uso de alimentação cárnea? Aqui fala, né? Quando Deus permitiu o uso de alimentação cárnea. Então até esse evento aqui, o ser humano não fazia uso de alimentação cárnea, né? A gente não matava ali um animal para poder se alimentar. Até esse momento aqui, ó. Em Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4. Hoje a gente se alimenta muito com alimentação cárnea, né? E a gente precisa também tomar cuidado, né, com a carne, mesmo sendo permitido a gente comer. Ó, tudo que se move e vive servos-á para mantimento. Então, ou seja, o que se move serviria de alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis.
Ou seja, é uma aliança que Deus fez com Noé ali depois do dilúvio, né? Porque o dilúvio devastou muita coisa e ali ficou difícil a alimentação ali e Deus permitiu Noé iniciar ali o uso de alimentação cárnea após o dilúvio. E Noé não sabia a diferença entre os animais limpos e imundos. Então a gente vai acompanhar agora Gênesis 7:2, né? Tem uma palavra aqui, ó. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos um par, macho e fêmea. Então aqui Noé já sabia, né? Ou seja, Noé já sabia a diferença dos animais limpos e imundos. Então em Levítico, pergunta número 4, né? Mesmo permitindo o uso de carne, que orientação deu o Senhor ali a Noé? Então Levítico 11:47, a gente vai começar a ver qual a orientação que Deus deu para poder fazer o uso da carne, né? Nem todos os animais, né, nós devemos comer da carne dele. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se pode comer e os animais que não se pode comer. Então, em Levítico 11, fala da diferença dos animais, né? Que não devemos fazer uso de certo tipo de animal. E agora nós vamos ver quais são, né? Pergunta número 5, quais são as características dos animais limpos? Em Levítico 11, do 2 ao 12. Vamos ler aqui bastante Levítico. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhe: Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2, e rumina entre os animais esses comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse será imundo. Ou seja, então a carne do camelo não pode comer. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, estes vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, estes vos será imundo. Não pode comer lebre. Também o porco, né? Hoje o comércio de carne de porco é muito grande, né? Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco divide, mas não rumina, este vos será imundo. Então, seja, biblicamente falando, a carne de porco não é boa para a nossa alimentação. Ela é imunda. Da carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, eles vos serão imundo. Então, esse tipo de animal, né, o porco, é imundo. E esses outros animais que foram citados, o arganaz, o camelo e o lebre. De todos os animais que há nas águas, comerei os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Então, no mar, o peixe tem que ter barbatanas e escamas. Se faltar um ou outro, aí não devemos se alimentar deles. O camarão, por exemplo, é um deles, né? Que não devemos se alimentar do camarão. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas dos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e a todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros a abominação. Então, se alimentar desse tipo de animal, serão a abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis, é abominação o seu cadáver. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros a abominação. Então, essa é a separação dos animais que não devemos nos alimentar deles. O animal deve remoer e ter o casco dividido em 2, dos rios e dos mares. Usar apenas os que têm escamas e barbatanas. Então tem que ter. Foi permitido, porém tem que ter essa separação. O melhor plano de alimentação para o homem
está em Gênesis 1, 29 e 30. Inclui grãos, frutas, verduras e legumes. Não devemos consumir carnes imundas e seus derivados, bacon, presunto, salame, mortadela, bem como frutos do mar. Pergunta número 6. O que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Então vamos lá para Provérbios 20, versículo 1. Então aqui vamos falar da bebida alcoólica. Tem uns que falam que faz mal fazer uso de bebida alcoólica. Mas vamos ver o que a Bíblia fala, né? O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvossuradora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Então aqui fala que aquele que é vencido pelo vinho, né, e pela bebida forte não é sábio, né? Porque o vinho ele é escarnecedor, né? Às vezes a pessoa vai fazer aí, bebe um vinho e vai fazer alguns desejos carnais, né? E a bebida forte causa intrigas, brigas, né, alvoroços. É muito importante entender isso, que o álcool é prejudicial. Hoje muita gente morre aí, tem muitos acidentes por causa de ingerir bebida alcoólica, né? Que o álcool acaba contribuindo muito para a pessoa de repente fazer algo que ela não fazia se ela tivesse em sã consciência. E também em Provérbios 23, do 29 até o 35, também fala sobre o uso de bebida alcoólica. Para quem são os ais, né? Então são as dores, né? Para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causas, e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho, para os que se andam buscando bebida misturada. Então essa pessoa demora ali no vinho, na bebida forte, né? Bebida misturada, vai ter muitos ais, muitas dores, né? Queixas, pesares. Então, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Né? É o vinho alcoólico. Né? Pois, ao cabo, morderá como a cobra e picará como o basilisco. Mais um texto à frente. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Quem já fez uso de bebida alcoólica sabe que realmente isso que acontece. Né? Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Aí é o vício, né? Do álcool, a pessoa sofre várias situações, dores, né? Quedas às vezes e no outro dia fala que vai continuar bebendo. Então a bebida alcoólica não é bom para a nossa saúde, irmãos. Então se você faz uso de bebida alcoólica, é melhor parar e ouvir a palavra de Deus para que você aí realmente tome uma decisão de não mais fazer uso de bebida alcoólica. Vamos para a próxima pergunta. Então aqui fala que a Bíblia, né, não permite, né, fazer esse uso aí das bebidas alcoólicas. Porque Deus se preocupa com a nossa alimentação. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Aí tem muitas pessoas que falam, mas só uma só, não tem problema, né? Mas ao momento que você toma um copo de bebida alcoólica, isso vai te levar a beber mais, né? Então é melhor evitar e não tomar. Não beber, como orientação bíblica. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora pois glorificais a Deus no vosso corpo. Então através do nosso corpo, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, nós devemos cuidar do nosso corpo, né? Porque nós já fomos comprados, né? Não somos de nós mesmos, somos de Deus. Então precisamos cuidar do nosso corpo e aí através da alimentação ter uma boa, né, saúde
Então precisamos evitar os alimentos que fazem mal para a nossa saúde. E a pergunta número 8. O que Deus deseja para cada um dos seus filhos? João, capítulo 3, versículo... 3 João, capítulo 2, né? Versículo 2, aqui lá só tem um capítulo. Fala assim, ó. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, ou seja, Deus deseja que nós tenhamos prosperidade e saúde, assim como é próspera nossa alma. Então precisamos nos conservar aí puros também na alimentação, né? Para que nós tenhamos saúde, prosperidade. Êxodo 15, 26 também, tem uma citação lá. Vamos acompanhar. Abra a sua Bíblia em Êxodo 15, 26. Fala assim, ó. Ele disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, se a gente fizer de acordo com o que Deus quer para a gente, nenhuma enfermidade que vai acontecer com a gente, como aconteceu lá com os egípcios, né? Então, Deus, ele preserva aí a nossa saúde e nos sara quando a gente é obediente. Então vamos lá para a próxima. Então, que tenhamos saúde, que nenhuma enfermidade venha sobre nós. Então Deus deseja a cada um de nós que tenhamos saúde e nenhuma enfermidade venha sobre nós. Pergunta número 9, a última pergunta. Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia sobre o assunto que estudamos hoje? Em Atos 17:30. Então abra sua Bíblia em Atos 17:30. Se você não conhecia este assunto de hoje, Deus, ele é misericordioso e quer isso, né? Quer isso que você faça, ó. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda a parte se arrependam. Então Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas a partir do momento que você conhece, Deus deseja que você se arrependa, entendeu? Deus é misericordioso em perdoar. Então, a partir de hoje, que você possa mudar a sua vida, mudar os seus hábitos alimentares, né? Se você tem vícios de bebida alcoólica ou outro tipo de vício que prejudica a sua saúde, que você se arrependa nesta tarde, né? Pelo amor de Deus, pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e pela comunhão do Espírito, que você possa estar aí sendo liberto em nome do Senhor Jesus de todos esses alimentos que faz mal para a saúde. Então vamos lá para Tiago capítulo 4, versículo 17, é o último texto de hoje. Tiago 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, quando a gente sabe que deve fazer o bem e não faz, estamos cometendo pecado. Então, irmãos, vamos cuidar da nossa saúde, vamos, evitar as enfermidades, porque Deus, quando a gente é obediente, Ele preserva a nossa saúde. Então, precisamos ficar atento a isso. E um comentário sobre esse assunto que estamos falando, né? O mundo hoje conhece os benefícios dos conselhos bíblicos, a alimentação natural e saudável. A gordura animal eleva o colesterol e agrava os problemas cardíacos. Mesmo a gente tendo aí a autorização de Deus para comer os animais limpos, temos que tomar cuidado com a gordura, né? Evitar a gordura dessas carnes. O álcool, as drogas e o fumo são maléficos à saúde. Embora drogas e fumo não sejam mencionados na Bíblia, a eles se aplica o mesmo princípio relacionado ao álcool. Não devemos fazer uso de cigarros, drogas, porque prejudica a nossa saúde, assim como o álcool. O fumo é responsável por 90% dos cânceres de pulmão, né? Então afeta muito a saúde das pessoas o uso de cigarros, fumo. 85% das mortes causadas por bronquite ou enfisema.
Então prejudica muito a saúde, né? Acho que tem esses problemas, causam, quem usa o fumo, né, o cigarro pode causar aí bronquite e enfisema. Então 85% das mortes causadas através do fumo, né? 45% das mortes por doença coronária, né? Doenças do coração acontecem também devido ao uso de fumo. 40% das bronquites crônicas, né? Que vem afetando aí a vida das pessoas, atinge o pulmão, né? Então isso é grave, né? Então que se você faz uso do fumo, do cigarro, que você possa se arrepender e ter uma boa saúde, né? Evitando esse uso de cigarros ou drogas que sejam. 45% das mortes por infarto é causada também pelo fumo. Então é muito perigoso, né, irmão? Então devemos evitar esse tipo de coisa. O álcool é responsável por mais de 60 doenças diferentes. Morte e doenças também causadas pelo cigarro. Acidentes de trânsito, em sua maioria, né? Acontece acidentes de trânsito porque a pessoa ingeriu ali uma bebida alcoólica. Destruição de famílias. Às vezes a pessoa chega alterada em casa devido à bebida alcoólica e ali arruma confusão aí com os familiares e acaba dando em destruição de famílias. Os 8 remédios de Deus. Então Deus dá um conselho para nós hoje. Os 8 remédios naturais, né? Água pura, devemos beber água de acordo aí com o nosso peso, né? Recomendam aí 2 litros de água diária, mas você tem que ver a medida de acordo com o seu peso e beber água pura. Ar puro, devemos respirar, fazer caminhada para receber aquele ar puro, alguma atividade física, né? Precisamos fazer para receber o ar puro, respirar fundo, né? É muito bom respirar fundo, né? É muito bom respirar fundo. Então você respira aí, faz esse exercício agora, ó. Então precisamos respirar fundo e melhor ainda na natureza, né? Se tem um parque, uma praça, algum lugar aí próximo, faz essa respiração que é muito importante. O exercício físico, né? Devemos praticar uma atividade física para realmente desenvolver aí força muscular para o nosso corpo e ainda ajudar muito, né? Para benefício da nossa saúde. Descanso adequado, devemos dormir pelo menos às 7, 8 horas, né? No horário bem adequado para podermos ter saúde também. Recuperação, né? O descanso do sono. Luz solar, devemos pegar aí luz do sol durante o dia para termos aí as vitaminas necessárias para o nosso corpo também. A alimentação saudável, devemos nos alimentar com as frutas, legumes e verduras e os grãos que Deus deixou para nós. E temperança, né? Devemos aí ter temperança, também é algo que Deus deixou para nós também fazer uso. E a confiança em Deus, também devemos confiar no nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, né? Então que Deus possa estar aí abençoando a sua vida, que Deus possa nos ajudar a viver com o propósito de uma alimentação saudável, né? E faça um compromisso de fé com Deus nessa tarde. Mas antes, vamos recapitular a lição, ó. A Bíblia fala de animais limpos e animais imundos. O animal limpo rumina e tem casco dividido em 2. O uso da carne foi permitido após o dilúvio. Dos rios e mares podemos usar somente, né, ou comer, que tem barbatanas e escamas. Não faz parte do estilo de vida cristão usar bebidas alcoólicas. Então, se nós somos cristãos, não devemos fazer uso de bebidas alcoólicas. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso, o ideal é que voltemos ao regime alimentar original prescrito por Deus no Éden. Então, esse foi o estudo de hoje. Que você faça um compromisso de fé com Deus agora, ó. Reconheço que meu corpo é templo do Espírito Santo? Eu reconheço. E você? Deseja fazer a sua parte para ter mais saúde? Eu desejo. E você? Devemos fazer a nossa parte. Quer a partir de hoje se alimentar de acordo com o ensino bíblico? Eu quero. E você? Então faça esse compromisso com Deus nessa noite, irmão.
Hoje nós estamos aqui na virada aí já do sábado para o domingo, né? Que você tenha aí uma ótima semana, que Deus possa abençoar você e sua família. E medite nesse estudo de hoje, né? Que Deus possa estar aí abençoando a sua vida, a vida da sua família. E antes de encerrarmos o estudo, vamos fazer uma oração, né? Esse estudo maravilhoso falando de saúde. Deus amado, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo dessa tarde. Muito obrigado pela presença do seu Santo Espírito, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos, meu Pai, obedecer ao Senhor sempre, nos alimentando de coisas naturais que o Senhor nos deixou, meu Pai. Nos ajude a afastar da gente tudo aquilo, meu Deus, que é mal para a nossa saúde. Se essa pessoa tem algum vício de álcool, de cigarro, de drogas, que possa ser repreendido em nome do Senhor Jesus da vida dela, meu Pai. Ela possa ser liberta e viver uma vida cristã. Porque nós, como cristãos, devemos evitar o uso de bebidas alcoólicas. Que o Senhor possa nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo o mal. Nos dê uma ótima semana. Desde já, eu te peço, te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenham todos uma boa tarde. Um abraço. Que Deus possa abençoar a todos. Amém?